Que bom podermos estar aqui, reunidos para adorar o Senhor, deixar de lado nossas preocupações, poder dizer que, ainda que a figueira não floresça, Ele é o nosso sustento e a gente se alegra nele. Poder dizer que Ele é o nosso pão, Ele é o nosso sustento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Capítulo 2, do 1 ao 13. 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Vamos do início. Agora a igreja pode acompanhar, quem estava sem a Bíblia na mão. 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Queria convidar as crianças à frente aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom para conosco. Porque o Senhor nos sustenta pelo poder da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor tem cuidado e abençoado a Tua igreja, como nós podemos ver através da vida desses pequeninos, Pai. Que o Senhor guarde e preserve cada um deles em Teus caminhos. Que eles ouçam a Tua palavra e ela encontre guarida em seus corações. Que eles cresçam nos Teus caminhos e que nenhum deles venha desviar-se da Tua palavra, Pai, da Tua salvação. Que o Senhor nos conduza também aqui como igreja. Fala ao nosso coração, porque estamos diante da Tua palavra e não da palavra mera dos homens, mas diante do Senhor. Que nós em tudo possamos achar graça em Ti, ó Pai. Nos conduz. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém, Senhor. Dias desanimadores. Uma pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas e que atrapalhou a saúde financeira de muitas famílias e muitas pessoas que perderam seus empregos. Guerras que a gente vê no noticiário semana após semana, no Oriente Médio, mas muitas delas chegando aqui também no Ocidente. Pessoas refugiadas em busca da paz, deixando seu país, deixando o lugar onde muitas delas cresceram, em busca da tão almejada paz ao fugir das guerras. Desastres naturais, questões políticas em nosso país que tornam os dias desanimadores. Mas algo mais específico em nossa rotina. Talvez você esteja se sentindo extremamente exausto e cansado, desanimado e sem perspectiva nenhuma para com a sua vida. Talvez você queira hoje trocar de emprego, porque não aguenta mais aquele ambiente e aquela profissão a qual você trabalha. Talvez você esteja extremamente cansado e estressado com o seu trabalho, ou cansado e estressado com a sua família, se sentindo desanimado, se sentindo abandonado. Talvez você esteja passando por uma depressão ou ansiedade que
tira a sua alegria de viver e a sua paz, que faz com que o sorriso, muitas vezes, fique de canto. Muitas são as coisas que podem tornar os nossos dias desanimadores. E os dias que Timóteo estava para viver aqui também. Eram dias que, humanamente falando, eram dias desanimadores. Mas entendendo que esse desânimo poderia tomar conta do coração de Timóteo, Paulo escreve essa carta, uma carta de despedida, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, para instruir esse jovem pastor, esse jovem que estava prestes a perder a sua referência no Evangelho, que era o apóstolo Paulo. Paulo, que tanto cooperou para o avanço do Evangelho, se vê agora escrevendo sua última carta. Alguém que tanto se dedicou poderia estar os últimos dias da sua vida olhando para trás, vendo tudo o que aconteceu com ele, a perseguição, ele sofrendo como malfeitor, como o próprio texto vai relatar, tudo aquilo que ele passou, a sua escassez, tendo que fugir de um canto a outro. Ele poderia olhar para trás e se arrepender de tudo isso. Mas não é essa a postura do apóstolo Paulo. E ele escreve a carta para animar Timóteo, não sabendo se ele chegaria a tempo ou não de vê-lo pessoalmente, trazendo a capa e os livros que Paulo solicita. Mesmo diante da morte, Paulo não se intimidou, Paulo não desanimou, porque ele entendia que era sustentado pelo Senhor. E Paulo ele não esconde aqui de Timóteo nessa segunda carta, convido você a lê-la em casa também, são 4 capítulos bastante preciosos. Paulo ele não vai esconder, dizendo, eita, se eu falar tudo o que pode acontecer para Timóteo, ele vai correr. Ele vai desistir desse negócio de se dedicar à igreja, desse negócio de se dedicar a Cristo, desse negócio de se dedicar ao Evangelho, porque ele está olhando para a minha vida, é um jovem que está vendo tudo isso acontecendo e isso pode fazer com que ele corra. Então deixa eu falar só da parte boa aqui. Não é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele vai mostrando todas as adversidades que Timóteo certamente passaria em sua vida. Mas nesse trecho, mostrando também o abandono que Paulo relata no capítulo 1, dizendo que todos os da Ásia, todos que estavam com ele ali, o abandonaram, naquele momento onde ele mais precisava das pessoas e dos seus amigos. Paulo relata isso, mas agora ele chega no capítulo 2 e exorta Timóteo a renovar as suas forças na graça que existe em Cristo. E ele diz no versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Apesar do abandono, Paulo convoca Timóteo dizendo, olha, você vai precisar disso. Fortifique-se na graça que está em Cristo. Tem um detalhe aqui interessante nesse texto, nesse termo, fortifica-te, quando a gente vai para a língua original, para o grego, porque esse fortifica-te no português dá a ideia de que, não, Timóteo, você é o cara, você vai lá atrás, você vai procurar ser fortificado na graça de Cristo, porque você tem que batalhar, você tem que fazer o seu, isso de fato. Timóteo precisaria se dedicar. Mas a ideia do texto original é um verbo que está na voz passiva, onde Timóteo seria alguém que receberia essa graça. Assim como nós recebemos essa graça, apesar daquilo que a gente faz. Então, uma melhor ideia para esse texto é que a graça de Cristo já sustentava a vida de Timóteo. Que a graça de Cristo, ela sustenta não só a vida dele, mas também as nossas vidas. E baseado no tema que eu queria meditar com os irmãos nesta noite, sustentados pela graça. Nós somos sustentados pela graça, em primeiro lugar, para uma dedicação exclusiva ao Senhor. Paulo continua no versículo 2 dizendo, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Porque nessa força que viria do Senhor para Timóteo, ele seria conduzido para lutar pelo Evangelho, a se dedicar pelo Evangelho a ponto de não deixar com que essa vida, que a palavra de Deus nos instrui e nos mostra, ela ficasse para lá. Ela não fosse transmitida de geração a geração, porque essa mensagem deveria ser expandida. Outros homens fiéis deveriam aprender a vida de Timóteo para instruir a outros homens fiéis, para que nessa escadinha, até o dia de hoje, somos instruídos por homens, por pessoas em nossas igrejas que se dedicam à palavra, que se dedicam ao Evangelho, a fim de instruir, para que nós possamos entender a grandiosidade dessa graça que nos sustenta. Mas ela nos sustenta para que a gente se dedique ao Evangelho, e é isso que Paulo vai convocar Timóteo a partir do versículo 3. Versículo 3, participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. E Paulo agora vai pegar 3 exemplos ali comuns
do contexto onde Timóteo estava vivendo. O soldado, o lavrador e o atleta. Primeiro, o soldado, mostrando que um soldado, quando ele é convocado, e alguns aqui já têm essa experiência de servir ao exército, um soldado, quando ele é convocado para algo, quando ele é convocado para uma missão, convocado para uma guerra, ele não tem que pensar, ele não pode levar em consideração, nem sequer, vou deixar a minha família aqui. Mas eram os meus dias de folga. Mas eu tenho outras coisas para fazer, porque o desejo, o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou, que o convocou para a missão. E uma frase muito comum no exército, missão dada é missão cumprida. Então, o soldado ele tem que se dispor a cumprir aquilo que está sendo ordenado a ele. Esse é o primeiro modelo, essa é a primeira regra, o primeiro parâmetro que Paulo vai mostrar a Timóteo. Está vendo o soldado se dedicando numa guerra? Essa deve ser sua mesma dedicação ao Evangelho. Mas ele vai continuar dizendo e falando agora do atleta, que ele não pode ser campeão, por melhor que ele seja, por mais extraordinário que ele seja, forte, o melhor daquela modalidade, se ele não lutar segundo as regras. Não adianta ele ter todo o conhecimento, ser o jogador mais famoso do mundo, se quando ele estiver em campo, se quando ele estiver em quadra ou nos diversos esportes possíveis, ele não seguir os parâmetros, se ele não seguir as regras. Porque aquele mais fraquinho, aquele jogador que ninguém dá nada por ele, se ele seguir as regras, mesmo com sua falta de habilidade, ele vai ser campeão. Ele vai conseguir a medalha, vai conseguir o troféu, vai conseguir fazer aquela pontuação. Então, existem as normas que devem ser seguidas. E Paulo chama Timóteo a olhar para a palavra de Deus, mostrando que é essa a regra, é esse o parâmetro e é essa a regra. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Um agricultor que se esforça arduamente, arando a terra, regando, cuidando para que as pragas não venham a detonar a sua plantação. Ele deve ser o primeiro a se alegrar com tudo isso, porque ele olha para o fruto daquilo que o seu suor trouxe, e ele vai agora participar disso. Seja para levar o mantimento para a sua família, ou seja, para vender isso na feira, para trazer o mantimento para dentro de casa. E Paulo usa essas três imagens para dizer, Timóteo, veja a dedicação desses homens em coisas da rotina, em coisas da vida, numa guerra, num campeonato, no jeito que ele vai arar a terra, cuidar da sua plantação. Tal deve ser a sua dedicação ao reino de Deus, exclusividade. E ele continua no versículo 7 dizendo, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Timóteo seria ensinado pelo Senhor de que, assim como Paulo, ele deveria se dedicar exclusivamente ao Evangelho, para que ele refletisse sobre a sua experiência e sobre a experiência dos demais filhos de Deus, de homens que também se dedicavam ao Senhor, para que ele prestasse atenção em tudo isso, pois por meio desses homens e através do Espírito Santo, ele seria habilitado a cumprir aquilo que o Senhor convocaria ele, através do apóstolo Paulo, a se dedicar ao Evangelho. Ele poderia aplicar a si mesmo o seu ofício rico, olhando essas figuras, dizendo tal como um soldado, tal como um atleta, tal como um agricultor. Essa deve ser minha dedicação ao Evangelho. Uma exclusividade. E nós podemos também olhar essas figuras para tirar algumas lições para a nossa vida. Porque olhando para essas três figuras que Paulo saca aqui, também deve ser a nossa dedicação ao reino do Senhor. Também deve ser a nossa dedicação imaginando, ou tendo a certeza também, que nós estamos numa guerra e que nós não podemos estar brincando de ser crente, brincando de vir à igreja, brincando de carregar essa palavra tão preciosa que nós carregamos. Missão dada é missão cumprida. Existem diversas ordens na Escritura. Existe um modelo que nós devemos olhar e, assim como o soldado, dizer, eu preciso cumprir isso aqui. Eu preciso viver isso aqui para a glória do Senhor. Eu preciso, como um atleta, olhar as regras do jogo, porque a vida não deve ser guiada por aquilo que vem na nossa cabeça ou aquilo que aparentemente dá certo no mundo, mas é lutar de acordo com as regras, de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. E assim como um agricultor, suar, pagar o preço, lavrar a terra, dedicar tempo ali,
mas também se alegrando com os frutos que o trabalho, que o serviço, para a glória do nome do Senhor, ele pode vir a gerar, pode vir a dar para a sua igreja. Então, nós devemos, sustentados por essa graça, que nos habilita, que nos dá paz, que nos dá conforto, que nos dias desanimadores nos sustenta. A primeira coisa que nós devemos fazer com essa sustentação, com essa garantia que nós temos do Senhor, está ao nosso lado, apesar das notícias ruins, sustentarmos com sua força, com seu Espírito Santo. A primeira coisa que nós devemos fazer, baseado nisso, é nos dedicarmos ao Evangelho. Mas existe uma segunda e última lição que a gente pode tirar desse texto, que, sendo sustentados pela graça, nós somos sustentados para focar na missão de Cristo. Porque nós corremos o risco de, sendo sustentados por essa graça, a gente parar de olhar para aquilo que é essencial, pararmos de olhar de fato para o Senhor e começarmos a nos preocupar com pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso que Paulo vai convocar Timóteo a partir do versículo 8, dizendo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está chamando Timóteo para olhar para cima. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que morreu, mas que a morte não deteve. Olhe para aquele que ressuscitou. Aquele descendente prometido pelo Senhor, que viria e resgataria a sua igreja, que veio ali já, naquele contexto deles, mas que deixou a promessa da sua segunda vinda, a qual nós também aguardamos. Então, Paulo, entendendo que esse sustento pela graça, essa graça que sustentava Timóteo, não só o levaria a se dedicar, mas se dedicando, ele está dizendo: olhe, foque em Cristo, olhe para a missão de Cristo, esqueça os problemas que eu passei, esqueça os problemas que você vai passar, não deixe com que essas coisas desanimem você e deixe você triste, desanimado, com medo, mas foque na missão de Cristo. E é focando nessa missão do Cristo que veio, encarnou, pagou o preço pelo nosso pecado, que Timóteo vai dizer, que Paulo vai dizer: pelo qual estou sofrendo até algemas, versículo 9, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por lembrar da obra de Cristo, que também sofreu como malfeitor, morreu como um ladrão, aquele que era o rei, que foi o rei que encarnou e veio habitar entre nós. Teve uma morte junto de malfeitores ali da sociedade. Então, por lembrar disso, Paulo se dispõe até a sofrer como se ele fosse um ladrão ou um vândalo. Paulo não estava nem aí para o que a sociedade ia achar dele. Paulo não estava nem aí para a sua reputação diante dos homens. Não importava se os homens o achassem um malfeitor, um bagunceiro ali da ordem. Paulo entendia, focado na missão de Cristo, que ele poderia sofrer até algemas, porque ele focava naquilo que era essencial. Outros iriam prosseguir ali. As autoridades puseram Paulo numa masmorra, mas o evangelho não estava aprisionado. E Paulo tem essa convicção de que o evangelho triunfaria, cumpriria a sua missão e que nenhum inimigo poderia detê-lo. Ele iria avançar, iria vencer, como a gente canta, mas não por causa da força do seu braço, mas por causa dessa graça que o sustenta, que ele seria habilitado a, focando na missão de Cristo, sendo sustentado pela graça de Cristo Jesus, poder focar na missão de Cristo, poder olhar para o alto, poder considerar as coisas ao redor, mesmo que desanimadoras, coisas que não eram capazes de tirar essa graça dele, de tirar esse sustento e essa graça que o motivaria a viver e se dedicar e a sofrer essas algemas como malfeitor. Pelo fato da palavra não estar presa, Paulo, ele não perde sua coragem. Ele persevera na fé, ele persevera no seu testemunho, mesmo em meio às mais amargas provações que alguém poderia passar ali naquele momento. Alguém que se dedicou tanto, mas tudo isso por causa dos eleitos. E ele diz que sofre e passa por tudo isso para que os eleitos possam também conhecer essa salvação que está em Cristo. Conhecer essa salvação a qual alcançou a vida de Paulo e que através da vida de Paulo também alcançou
outras pessoas. Ele suportava tudo por causa dos eleitos, entendendo que o fim não era a igreja, o fim era a glória do Senhor, mas focado na glória do Senhor, tudo ele suportava. Versículo 10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação, para que eles ouçam a mensagem da cruz, porque Paulo entendia e sabia, e estava passando isso para Timóteo, que ainda tinha muita coisa para fazer, e ainda tem muita coisa para fazer hoje. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra do Senhor, que precisa da nossa dedicação, precisa do nosso foco na missão de Jesus Cristo, para que o Evangelho chegue, para que o Evangelho rompa as trincheiras, não só dos países mais longínquos, mas as fronteiras das ideologias que estão ao nosso redor, das pessoas que estão aprisionadas talvez do seu lado, no trabalho e na faculdade. E Paulo, suportando, e suportar significava não se queixar, significava seguir em frente, crendo, testificando e exortando, mesmo quando o fardo, e o fardo ali para Paulo estava pesado, ele preso, cansado nos seus últimos dias de vida, mas tudo suportando por causa dos eleitos. Paulo vai concluir dizendo que fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, e também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo conclui mostrando para Timóteo: Timóteo, essa palavra de Deus, ela é fiel. As promessas feitas pelo Senhor, elas são fiéis. E Paulo usa uma série de "se" para mostrar que temos a garantia da promessa. Se de fato nós pertencemos a Cristo. E essa garantia nos dá segurança e conforto em vida, sabendo que apesar dos dias maus, a gente pode confiar no Senhor, porque essa graça já nos sustenta, apesar de nós. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa buscar estar na igreja, estar em comunhão com o Senhor através da sua palavra, a gente precisa buscar cultuá-lo, conduzir a nossa família mais perto de Cristo. Mas fazendo isso, já tendo a plena convicção de que já somos sustentados pela graça de Cristo. Não é por causa das nossas obras, ou o quanto mais eu me esforçar, mais graça eu vou ter de Cristo para conduzir a minha vida, para eu poder passar pelos problemas do meu trabalho, da minha faculdade, os problemas da minha vida. Não é isso. Já sendo sustentados pela graça de Cristo, somos habilitados a nos dedicarmos ao Evangelho, nos dedicarmos ao Senhor e a focar na missão de Cristo, a ponto de que as coisas acontecendo ao nosso redor, elas não vão tirar o nosso foco de servir e olhar para aquele que realmente importa. Porque se de fato nós já morremos com Cristo, morremos para o velho homem, nós viveremos com ele. Se nós perseveramos com a nossa vida na oração, na leitura da palavra, buscando servir ao Senhor, buscando confiar nessa graça, com ele nós reinaremos. Mas se em vida nós o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se nós, que somos infiéis, não temos uma condição aqui de que, se somos fiéis, o Senhor vai ser fiel conosco. Aí, quando a gente é infiel, não, agora o Senhor vai passar a ser infiel e a gente pode esquecer as promessas, graças a Deus. Não é assim. Porque nós somos infiéis em nossas vidas por causa dos nossos pecados, mas ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, negar aquilo que ele prometeu, e a garantia de que não só somos sustentados pela graça, que isso já é muita coisa, mas que Cristo está e estará conosco todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos nos impulsionar através da missão de Cristo, entender aquilo que Cristo fez na cruz, a salvação que ele deu a cada um de nós, a salvação que transformou a nossa vida, e isso deve, sem nenhuma outra condição, nos impulsionar a levar esse evangelho, a levar essa palavra a outras pessoas, através das dificuldades que a gente possa estar passando, ou apesar das dificuldades que a gente possa estar passando. A gente não deve desanimar. O foco deve ser Cristo, o foco deve ser o Senhor, o foco deve ser fazer com que esse nome seja conhecido
Porque a responsabilidade de pregar o evangelho não são dos líderes da igreja, não são dos líderes de ministério. A responsabilidade não é exclusiva de um ministério de missões, mas o Senhor nos chama através de sua palavra, mostrando que nós somos sustentados por essa graça, apesar de nossas obras, sustentados pela graça por causa do amor do Senhor para com cada um dos seus filhos. Entendendo isso, não deve existir outra postura, a não ser querer tornar esse nome conhecido. Apesar das dificuldades, apesar da rotina corrida da nossa sociedade, do nosso dia a dia, de levantar, acordar cedo, trabalhar, muitos levar menino no colégio, voltar, arrumar menino, arrumar casa, servir na igreja, mas tudo isso a gente deve fazer olhando para Cristo, focando na missão de Cristo, para que cada coisa dessa, seja o acordar e o trabalho, seja o arrumar um menino para levar para a escola, seja você pregar o evangelho, testemunhar ou visitar alguém, todas essas coisas da nossa vida, focando na missão de Cristo, sabendo que tudo Ele suportou, que o preço Ele pagou por nossa salvação. Nós precisamos olhar e, com base nessa dedicação, com base nesse testemunho, com base nessa vida que Cristo viveu para pagar o preço do nosso pecado, a gente encontrar o combustível para também podermos dizer, assim como o apóstolo Paulo, de dizer que tudo nós suportamos por causa dos eleitos. Nós nos dedicamos ao Evangelho por causa de Cristo, entendendo essa graça. Tudo nós podemos suportar para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem. E assim como nós, temos a garantia desse sustento pela graça de Deus. Com base nesse texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações ao meu e ao seu coração. E a primeira delas é que você e eu, nós dediquemos nossas vidas exclusivamente ao Senhor. Dedicar a vida exclusivamente ao Senhor é quando a gente coloca ao Senhor, quando a gente dedica ao Senhor em todas as esferas da nossa vida. Você não só serve ao Senhor quando está na igreja, e a gente precisa muito tratar isso. Essa separação que a gente muitas vezes faz da nossa vida sagrada, aquilo que eu faço na igreja, e a nossa vida secular, como se tivesse essa separação, porque não existe isso, a sua vida fora e a sua vida dentro da igreja. Só existe uma vida, que é a nossa vida diante de Deus, que são os nossos corações diante de Deus. Então, se você está trocando a roupa dos seus filhos, ou fazendo o café da manhã para ele, para o seu marido ou para a sua esposa, faça isso focando na missão de Cristo, sabendo que você está se dedicando à sua família, sabendo que você está pagando o preço por ela, o preço de muitas vezes acordar cedo, sair para trabalhar, aguentar aquele chefe chato, aquela situação chata que você passa no trabalho. Mas não foque nas pessoas, foque em Cristo, foque em entender que tudo aquilo que a gente faz, em cada segundo da nossa vida, se você está se divertindo com os amigos, você está vivendo para a glória de Deus através disso. Se você está se dedicando à sua família, aos seus filhos, se você está trabalhando, estagiando ou estudando, tudo isso a gente faz entendendo a grandiosidade da graça que nos sustenta. Aí a gente vai mudar muita coisa em nossas vidas, sabendo que no nosso trabalho a gente também precisa se dedicar ao Senhor e procurando meios para que no nosso trabalho a gente se dedique ao Senhor. Procurando meios para que na nossa faculdade, nossos estágios, a gente se dedique ao Senhor, para que aquilo que a gente faz para os nossos familiares é com base na dedicação exclusiva ao Senhor. Tudo a gente suporta não por causa dos outros, mas por causa da graça que nos sustenta, para que a gente possa se dedicar exclusivamente ao Senhor, não só na igreja, não só no ministério que você serve, no PG que você lidera, no seu casamento ou na sua família. Uma dedicação exclusiva é quando a gente coloca o Senhor em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz. A segunda lição é que você não abandone o Evangelho pelas circunstâncias. Porque é muito desanimador muitas coisas que a gente vê por aí. Muitas coisas que a gente vê acontecendo no meio evangélico. Homens que usam o título de pastores para roubar a igreja, para usurpar o dinheiro das pessoas, muitas delas que não têm quase nada. A gente pode se entristecer ou abandonar o evangelho por causa de algo que aconteceu na igreja e a gente ficou chateado.
por causa de uma liderança que tomou uma decisão que a gente considera errada, por causa de pessoas que a gente olha dentro da igreja e pensa no nosso íntimo dizendo, meu Deus, por que essa pessoa? Essas coisas não podem tirar o nosso foco daquilo que Cristo é. Essas coisas não podem nos desanimar, porque, assim como Paulo instruiu a Timóteo, Paulo não está escondendo aqui. Essas coisas vão acontecer, mas cada um presta contas individualmente ao Senhor. Você não vai prestar contas pelo outro. Você não vai prestar conta por decisões de outras pessoas, por pecados de outras pessoas. Você vai prestar contas ao Senhor daquilo que você faz em vida. Então, foque na missão de Cristo para que você não venha a abandonar, a esfraquecer, a perder a vontade de cultuar o Senhor, a vontade de estar na igreja por causa das pessoas. Não olhem para as pessoas. Não olhem para as lideranças, porque se a gente colocar o nosso olhar, se a gente colocar a nossa dedicação, se a gente colocar o nosso foco em pessoas, as pessoas vão nos decepcionar. Não tem errada. As pessoas vão nos decepcionar. E se a nossa fé, se a nossa dedicação ao Evangelho ela é baseada em circunstâncias, baseada na igreja que a gente está, nos amigos que a gente tem, nos líderes que lideram os ministérios, e quando os líderes saem, aí a gente quer sair e parar de servir também. Se a nossa fé, se a nossa dedicação, ela for baseada nas pessoas, nos contextos ou nas circunstâncias e não em Cristo, certamente nós podemos correr o grande risco de esmorecer na fé, de esquecer a grandiosidade dessa graça do Evangelho. Uma terceira lição é que você sirva ao Senhor, olhando para o alto. Não espere reconhecimento das pessoas. Não espere a tapinha nas costas, os aplausos. Não espere o reconhecimento ou a glória que isso pode trazer a você. Se dedique olhando para o alto. Se dedique por causa daquilo que Cristo fez em sua vida. Primeiro, dando a salvação. Segundo, pelas bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Sejam os livramentos, os amigos, os familiares, as pessoas que estão ao nosso redor para nos abençoar. Mas não sirva olhando para isso. Sirva olhando para o alto. Não espere o tapinha nas costas. Não espere as palmas, o reconhecimento ou a boa reputação. Sirva olhando para Cristo. Porque essas coisas podem vir a acontecer ou não. E você não deve buscar isso. Porque isso não quer dizer nada. Porque você pode muito bem estar servindo ao Senhor, estar na igreja todo domingo, se dedicando nos ministérios, cuidando de pequenos grupos, cuidando de pessoas, mas a sua vida está longe do Senhor. Porque você faz isso pela responsabilidade que foi dada, porque o pastor ou o conselho pediu para você assumir algum cargo, porque não tem ninguém para assumir o seu lugar se você sair. Mas a gente deve servir ao Senhor, olhando para Cristo, olhando para o alto. É independente das circunstâncias, é independente do reconhecimento, é independente daquilo que vão falar ou deixar de você, ou deixar de falar de você. Sirva olhando para o alto. Uma quarta lição é que você seja movido pela missão de Cristo, porque isso vai dar combustível para a gente continuar servindo ao Senhor, para a gente se dedicar fazendo um congresso, uma conferência, um encontro de casais, preparando um acampamento, coisas que naturalmente vão exigir tempo que a gente poderia estar descansando, tempo que a gente poderia estar viajando, tempo que a gente poderia estar, muitas vezes, com a nossa família descansando, da rotina cansada, da rotina puxada, mas seja movido por essa missão de Cristo. Faça um congresso de adolescentes, movido pela missão de Cristo, sabendo que isso é feito para que pessoas, para que adolescentes escutem a mensagem do Evangelho e sejam transformadas pelo Espírito Santo como você foi um dia. Prepare uma conferência de jovens pensando que pessoas vão chegar aqui para ouvir a mensagem do Evangelho e serem transformadas. Um encontro de casais sabendo que o Senhor vai levar casais para lá com seus problemas e suas dificuldades, muitos deles pensando até em abandonar um ao outro, para que vidas sejam transformadas através do Senhor, usando você como instrumento em suas mãos para o serviço. E uma quinta e última lição é que você busque força e motivação na graça de Cristo que você recebeu. Os dias são, de fato, alguns deles,
desanimadores. Dias que você pode olhar e colocar a mão na cabeça e dizer que não aguenta mais. Seja por causa de uma pessoa que pode estar fazendo muita falta na sua vida, que ela não está mais com você. Seja por alguém muito querido que possa estar internado no hospital ou vir a estar internado no hospital, ali entre a vida e a morte. Seja você se sentindo abandonado pelos seus filhos que cresceram, casaram e não mandam nenhuma mensagem ou fazem uma ligação. Seja você não entendendo por que os seus familiares, seus filhos, sua esposa, seu marido não entendem aquilo que você fala e muitas vezes você se vê cansado, desmotivado. Não olhe para o lado, olhe para Cristo. Busque força nessa graça que sustenta, entendendo essa graça que sustenta nossas vidas, que nos habilita a viver. Aí a gente vai poder passar pelas circunstâncias, difíceis circunstâncias dos dias difíceis, olhando para Cristo, sabendo que essa graça nos sustenta, sabendo que não é a nossa força, sabendo que não são os nossos familiares, não são os nossos amigos em primeiro lugar, mas que é essa graça que nos sustenta. Tem dias ou até mesmo longos períodos de nossa vida, onde as nossas forças elas são e serão sugadas mais que o normal. E que a gente pode se ver com as mãos na cabeça, pensando em jogar tudo para o alto e desistir. Olhe para Cristo. Você já é sustentado por essa graça. E baseado nessa graça, continue perseverando. Continue lutando pelo Evangelho. Continue se dedicando ao Senhor, sabendo que tudo aquilo que a gente faz não é para os nossos familiares em primeiro lugar. Não é para os nossos amigos. Não é para a igreja, mas é para Cristo. Focando nisso, essa graça que nos sustenta. Essa graça onde nós podemos encontrar força. Ela vai guardar as nossas vidas. Ela vai dar o combustível e vai reanimar para que a gente continue servindo ao Senhor. Para que a gente continue se dedicando exclusivamente a Ele. E também para que a gente continue focando na missão de Cristo. Focando nisso. É difícil. As coisas venham a nos abalar. E se nos abalarem, a gente pode voltar para esse texto da palavra onde Paulo exorta Timóteo dizendo: Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.